Nós estamos iniciando agora o nosso segundo trimestre, né, de 2020, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é uma aula introdutória, mas é uma aula bastante importante, porque nós vamos falar sobre o livro de Efésios, né? E nós vamos estudar a autoria do livro, a data de quando ela foi escrita, a quem se destina, né? Para o destinatário do livro, e o propósito da mensagem. Nós sabemos que se vamos estudar aqui o livro de Efésios, então estamos falando em Éfeso. E Éfeso era uma cidade muito próspera. Éfeso era uma cidade muito próspera na época, uma cidade grande, era a segunda cidade do Império Romano, ela só era menos que Roma. E Éfeso fica hoje onde é a Turquia, né? Parte da Turquia. Era um grande centro comercial, uma cidade turística, e ela se tornou numa metrópole. Tinha na faixa de 500 mil habitantes, era um povo culto, porque ali tinha muitas escolas de filosofia, tinha a escola de Tirano, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre Paulo nessa escola. Tinha um anfiteatro para 25 mil pessoas. Tinha o templo de Artemis, ou Ártemis, ou Artemisa, como querem. Esse nome, dito dessa forma, ele é na linguagem grega, mas era Diana para a linguagem dos romanos. E ela foi, na época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E na época, tinha as estatuetas que eles faziam. Era um povo muito, muito idólatra. E eles faziam a estatueta, que ela, na verdade, era uma padroeira daquela cidade, né? E o povo adorava essa deusa. E ela era chamada deusa da fertilidade, e existia muita depravação na época, relações sexuais, tudo relacionado a esta deusa, e o povo vivia muito ali da venda de produtos, que ela era idolatrada, então faziam as estátuas, estátua de prata ou de ouro, e era vendido para os turistas, vendido para aquelas pessoas, e era uma grande fonte de renda da época. Aí quem escreveu a carta foi Paulo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Quem era Paulo, né? Quem era Paulo? Quem era Saulo? Ele tinha 2 nomes? Ou ele trocou de nome? Na verdade, o nome Saulo é porque ele era judeu. E o nome Paulo, romano, ele tinha dupla cidadania. Então, ele era Saulo, judeus. A gente conhece até hoje, existe japoneses, né? Japoneses que têm dupla cidadania. Ele tem lá o seu nome lá no Japão e ele tem o nome no Brasil, quando no caso, tem nacionalidade brasileira. Então, era mais ou menos dessa forma. Ele estudou com Gamaliel. Para estudar com Gamaliel na época, em Jerusalém, ele tinha que ter muito dinheiro, tinha que ser uma pessoa importante, então ele não era uma pessoa assim, era um poder, a família dele tinha um poder aquisitivo razoável, um poder aquisitivo bom, e por isso que ele estudou com Gamaliel, aprendeu muito e se transformou, na verdade, um dos principais do Sinédrio, porque ele era procurado por todos para ele dar ali o resultado, né, de muitas disputas que tinha, ou falar sobre a Torá, que ele tinha todo o conhecimento.
Aí teve a sua conversão, né? Porque ele começou a perseguir, assim, Jesus veio e depois, quando Jesus ressuscitou e foi e subiu para o céu, Paulo era um dos que perseguia o povo que pregava Jesus Cristo, porque ele não admitia, até que chegou na época, ali está escrito em Atos, no capítulo 9, vai falar sobre a sua conversão, sobre a sua conversão. A partir daí, antes ele era um perseguidor da igreja, a partir daí ele passou a ser perseguido e sofreu muito com o povo judeu e também com o gentil e com os comandantes, mas ele fez o seu papel, escreveu 13 cartas, né? São 13 cartas escritas por Paulo, se a gente poderia dizer que é 14, porque aí há algumas controvérsias com relação ao livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus não é tida como escrita por Paulo, até porque eles dizem o seguinte, que o livro de Hebreus, todas as 13 cartas, Paulo inicia se identificando. Paulo, servo do Senhor, Paulo, chamado por Jesus, e no livro de Hebreus ela não inicia dessa forma. Mas ele termina, lá o livro de Hebreus termina do jeito que Paulo termina também. Mas sabe-se que o livro de Hebreus foi feito por uma pessoa culta, então há muitos que acreditam que realmente foi Paulo que escreveu, até que ele poderia ter uma outra maneira de escrever, uma que ele era um homem bastante letrado. Mas em Coríntio, aí ele estava em Corinto, quando ele estava em Corinto, ele encontrou Átila e Priscila. E eles, na época, Átila e Priscila tinham vindo da Itália, porque ele foi mandado embora de lá, que eles não queriam, eram judeus também. E aí eles fabricavam tendas, e como eles fabricavam tendas, estavam ali junto com Paulo, que também sabia fazer, eles fizeram como se fosse uma sociedade ali, fabricavam. Passa um tempo e eles foram parar na cidade de Éfeso. E falaremos em 2 linhas nessa história. 2 linhas quando nós entrar aqui em Éfeso. Paulo em Éfeso ensinando, que é uma época, uma das suas viagens, Paulo ficou em Éfeso ensinando, e depois nós vamos falar aqui Paulo preso, escrevendo a carta, porque são Paulo, Éfeso ensinando, você vai encontrar ali no livro de Atos, né? Tem essa história, e depois a gente vamos estudar a carta que Paulo escreveu. Só que quando Paulo escreveu a carta, já era depois, quando ele estava em prisão domiciliar em Roma. A Epístola de Paulo também ela é dominada como coroa dos escritos de Paulo. E também a rainha das epístolas, porque ela tem uma peculiaridade importante. Primeiro, assim, são 6 capítulos, né? Ela foi dividida em 3, a gente podemos dividi-la em 3 partes, não, em 2 partes, em os 3 capítulos. Primeiro, que são a teologia doutrinária, e os 3 últimos capítulos que fala na prática de vivência do cristão. Quer dizer, então, ela tem um ensinamento espetacular para nós. Quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo, porque é maravilhosa essa epístola. Primeiro, na primeira parte, ela mostra a graça imerecida, né? Aquilo que Deus fez para conosco, a morte de Cristo, a sua ressurreição, a salvação através da graça. Ensina-nos que nós somos membros, formamos o corpo, cujo Cristo é a cabeça, e também fala sobre a palavra que chegou até os gentios, e por causa de Paulo ter levado seus ensinamentos aos gentios, foi possível que nós estivéssemos hoje assistindo esse vídeo, porque a palavra chegou até nós. Na segunda parte, né, vai falar sobre a vida dos filhos, né? A vida dos filhos de Deus, na verdade, de que forma que você pode se comportar diante de Cristo. Isso na segunda parte
do livro de Efésios, né? Vida em comunidade, de que forma que nós podemos viver em comunidade, deveres de pais e filhos, e revestimento da armadura de Deus lá no final. Então, é dessa forma que a gente faz aqui uma introdução, e nós vamos já mostrar alguns slides para vocês, para que nós possamos reprisar algumas coisas ou refazer outras dessa introdução que a gente fez, né? Da introdução que a gente fez. Antes eu quero mostrar aqui, espera só um pouquinho, da revista, né? Lições Bíblicas, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, né? E é essa que nós vamos estudar. E agora nós vamos iniciar aqui a apresentação do slide, e a gente vai só um pouquinho que nós vamos acertar aqui. Só um minutinho, que já estamos resolvendo. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. Durante esse trimestre, nós vamos estudar... hoje, nós estamos estudando a lição número 1, né? Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, hoje ela é uma aula introdutória. A lição 2 é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3, eleição e predestinação. A lição 4, a iluminação espiritual do crente. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E a lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão, longanimidade. 12, a conduta do crente em relação à família, importante, todas elas importantes. E 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Voltando lá. Vamos lá. A leitura bíblica em Efésios 1, no 1 e 2, Atos 19, de 1 até o 7. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No Atos 19, conta uma historinha. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse:
Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Aqui só fazendo Apolo. Apolo também foi um pregador, ele era um pregador eloquente, só que no início ele pregava também o evangelho ele pregava sim Jesus Cristo, mas ele pregava o evangelho de João, que depois ele foi ensinado por Átila e Priscila, e ele passou a fazer a pregação completa. Aqui Paulo encontrou esse pessoal nessa cidade, esse pessoal já estavam convertidos, só que o batismo deles ainda era o batismo anterior, e eles precisavam ser batizados, assim como foi feito aqui, e aí esse pessoal ajudou muito a Paulo também na divulgação do evangelho. O autor inicia a carta declarando sua identidade. Agora nós vamos destranchar aqui esses primeiros versículos, né? Paulo, apóstolo de Jesus, no capítulo 1, verso 1a. Sempre em suas cartas, né? Sempre nas suas cartas, sempre ele inicia Paulo, apóstolo de Jesus. Até porque Paulo, ele sempre frisava muito bem que ele foi escolhido por Cristo. Ele não foi indicado por homem, ele não foi indicado por uma pessoa. Foi Cristo que o chamou, foi Cristo que o determinou que ele trouxesse a palavra de Deus, também para os judeus, mas em especial para os gentios. Paulo tinha 2 nomes, nós já falamos ali, né? Saulo, que significa solicitado, e Paulo, que chama-se pequeno. Saulo era nome hebraico e Paulo nome romano. Tinha dupla cidadania. A gente pode encontrar isso lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 9, ali vai dizer Paulo, que também era Saulo. Nas 13 cartas de Paulo, o apóstolo se identifica como Paulo. A gente pode ver isso em Romanos, no capítulo 11, no versículo 13. Apóstolos para os gentios. Apóstolo, na verdade, para os gentios. Uma epístola na prisão. Nós comentamos no início que nós íamos fazer aqui no momento nós comentamos que Paulo esteve em Éfeso, e nós vamos mostrar alguns slides relacionados ao seu tempo que ele ficou, de que forma que ele pregou o evangelho. Mas a sua carta ela foi escrita depois, quando ele estava na prisão. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, foi quando ele escreveu esta carta. Aos Efésios, aos Filipenses, ao Colossense e a Filemon foram cartas escritas da prisão. Então, essas 4 cartas, elas foram escritas quando ele estava na prisão. Ele estava em prisão domiciliar em Roma, mas ele tinha alguma liberdade. Ele recebia visita dos seus irmãos, né? Dos seus irmãos da fé, dos seus amigos, e aí eles conseguiam escrever as suas cartas. Ele escreveu essas cartas e foi levado por Tíquico, que levou essas mensagens tanto para o povo de Éfeso, como também para o povo de Colossos. E nós dizemos até, existe um estudo que essa carta aos Efésios, ela é uma carta circular, porque como Efésios fica dentro da Ásia, dentro do pequeno país asiático, ali tinha as 7 igrejas da Ásia. Lembra do apóstolo João, na sua revelação em Apocalipse, ele fala dessas igrejas. Então, Paulo, esse Tíquico, quando trouxe essa carta aos Efésios, entende-se também que ele levou para essa mesma carta para várias outras igrejas ali. Data. Após 3 viagens e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo
esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, lá para a volta de 60 a 62 depois de Cristo. Essas datas, elas não é uma data matemática. Geralmente eles estudam e mais ou menos imagina assim, de 60 a 62. Isso nos leva a deduzir que a carta foi escrita por volta de 61 a 62 depois de Cristo. E Tíquico, que acabei de falar, né, foi o mensageiro que levou as cartas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses. Destinatários. Vamos aqui na parte 2. A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político e religioso da Ásia Menor, atual Turquia. Irmão, só fazendo um parênteses aqui, nós estamos estudando o livro de Efésios, e por que a gente tem que ter, é interessante ter esses conhecimentos? Eu acho que a gente consegue melhor, no momento em que você vai estudar, você se situar dentro da palavra, né? Você se situar dentro daquilo que foi feito na época e que chegou até nós. E só fazendo um parênteses, nós estamos num momento em que nós precisamos cada vez mais melhorar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque com esse problema existente no mundo, houve assim o povo ficou desesperado, muitas pessoas estão desesperadas, e eu acredito que muitas pessoas irão procurar a igreja. E se eles não procurarem a igreja tem que procurar, a igreja, o ser, né? O corpo tem que procurar essas pessoas para a gente mostrar que só Jesus é capaz de resolver todas as questões. Nós não sabemos esse problema, de onde ele veio, e não queremos aqui fazer profecia nenhuma, se veio de Deus, se veio do diabo, se veio do homem, se veio do acaso. O importa é que ela está aqui e deu para o pessoal medir o quanto que nós somos pequenos diante de uma coisa minúscula. Diante de uma coisa minúscula. E quando a gente não tem condições de fazer alguma coisa para resolver um problema, só tem um que resolve, é o nosso Deus. Por isso, nós precisamos estar estudando, preparando cada vez mais, porque nós vamos ser muito utilizados para levar essa mensagem. E essa mensagem tem que ser verdadeira. Essa mensagem tem que ser uma mensagem que transforma. Percebe-se que Paulo chegou nessa cidade de Éfeso, cidade totalmente idólatra. Você chegar num local onde a deusa era uma estátua, onde todo mundo adorava, onde vivia daquilo, ela era uma grande fonte de renda, todo o pessoal tinha ela como uma deusa, até dizem que tinha caído lá de Júpiter, e transformar essa estátua, e você chegar num local desse e colocar a palavra e converter gente, é porque Deus estava com ele. E apóstolo Paulo era um ser humano, e nós também precisamos buscar essa autoridade divina, e só buscamos com conhecimento. Paulo certamente entrou ali e ele conseguiu fazer porque ele tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Se fosse uma pessoa menos conhecedora, com certeza, é claro que tinha o Espírito de Deus para transformar as pessoas, mas você precisa colocar a palavra verdadeira. Cidade litorânea, eu fiz esse parênteses aqui, eu senti o desejo de dizer isso, e eu tenho certeza que foi ao coração dos nossos irmãos que estão ouvindo. Cidade litorânea, sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era uma cidade muito rica. Era uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Tinha um estádio com pista de corrida e arenas onde ocorriam as lutas entre os animais selvagens, entre homens e animais. Veja que ali que existia também as Olimpíadas, existia tudo. Então, acontecia muita coisa nessa cidade. A
religiosidade de Éfeso. Abrigava o templo de Ártemis, ou Artemisa, né, grego, tratada como Diana para os romanos, era chamada a deusa da fertilidade. Era construída em mármore, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque o tempo urge. A economia dependia dos milhares de turistas que visitavam e os nichos de prata vendidos no templo. A pregação de Paulo Paula contra a idolatria trouxe problemas para os moradores. Veja Demétrio, Atos 19, 24 a 29. Demétrio era uma pessoa que mexia com ouro e prata, e ele vendia esses ouros e a prata para os artesãos, e o artesão fazia as estátuas. Então, era uma grande fonte de renda que, com a pregação de Paulo, o povo ia convertendo, e isso aí deu um problema terrível. Paulo teve que sair de lá, inclusive às pressas, porque foi muito difícil para ele. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Ele conseguiu ficar 3 anos ali ensinando. Atos 20, 31. Lá encontrou discípulos, a quais foram batizados, nós já comentamos, né? Evangelizou os judeus na sinagoga por 3 meses, mas houve muita resistência e daí ele voltou para o gentio. E quando ele chegou, onde Paulo chegava, ele procurava sempre ensinar na sinagoga. Lá teve esse problema, ensinou 3 meses, aí ele encontrou uma saída. Com a resistência do judeu, Paulo aluga um salão na escola de Tirano, Atos 19, 9, e ali ficou por 2 anos. Tirano era um filósofo e ele tinha lá um local, uma escola de filosofia, então alugou um salão para Paulo e Paulo conseguiu ficar ali 2 anos e pregar a palavra de Deus. Veja, irmão, como que era difícil, né? Mas quando Deus está na frente, as coisas acontecem. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia e curava muitos enfermos. Você pode ver isso em Atos, no capítulo 19, no versículo 12, onde Paulo curava até a sua roupa, os seus lenços eram levados e muitas pessoas eram curadas, era expulso o demônio. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, não foi só Paulo que passou. A Apolo, nós já falamos lá no início, né, ministrou e foi instruído por Priscila, porque já coloquei a história como que Apolo pregava no início e depois Priscila e Áquila orientou a Apolo num novo caminho. Atos 18, 24 a 28 está escrito, isso você pode encontrar. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, foi ordenado por Paulo. E alguns estudiosos, né, falam, inclusive, no apóstolo João, né, o apóstolo João viveu ali, e dizem também que ele esteve por ali e ensinou. Destinatário dessa epístola. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Nós já comentamos, né? Já comentamos sobre isso lá no início. Propósito da mensagem. A carta não foi feita para combater alguma heresia específica ou problema que pudesse haver na igreja local, mas o intuito era fortalecer e encorajar os crentes de modo geral, fortalecer e amadurecer os seus irmãos e irmãs cristãos na fé, explicando o objetivo e o poder da igreja, convocando os crentes à sã doutrina e a uma vida santificada, reforçando os ensinamentos que ele deixou quando esteve presente. O povo estava convertido, ali a igreja continuou e Paulo mandou essa carta reforçando para que eles permanecessem na fé. A mensagem tem 2 temáticas. Aqui que nós vamos, né, a mensagem no livro dos Efésios. Jesus Cristo, a cabeça, você vai encontrar ali em Efésios 1, 22, 4, 15, 5, 23. Todos esses versículos você vai encontrar ali Cristo como cabeça da igreja, Cristo como chefe, Cristo como supremo, Cristo como o dono de tudo. E a igreja, o corpo, está escrito lá também em Efésios 1, 23, 4, 12, 5 e 30. Nós somos membro desse corpo, graças a Deus. Nós somos um membro desse corpo, cujo corpo forma-se igreja. Conclusão. Rapidamente, estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho, né? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e como podemos alcançá-las. E é somente em Cristo Jesus o meio de salvação. Seu conteúdo recorda o favor imerecido
que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçada em Cristo. Como viver em família, marido, mulher, filhos, patrão, empregado. Lá no final, nós vamos certamente ter uma aula até sobre isso, mas sempre nesses dias onde a família, para muitos, está sendo desvalorizada, e há, por exemplo, um trabalho muito grande, muitas vezes a gente vê dos meios de comunicação, como distorcer aquilo que nós entendemos como família, a família como um berço da sociedade, como o início de tudo, e que ela precisa ser valorizada, e que ela precisa cada vez mais ser levantada, porque não existe igreja sem família. A convivência de marido e mulher, que muitas vezes hoje já está vendo assim, muitas pessoas não está tendo mais a paciência, marido com a mulher com o marido, filhos. Até eu digo o seguinte, que agora, com esses dias que nós ficamos aí meio reclusos, né? Quantas pessoas pôde estar mais próximo da sua mulher, a mulher do seu marido, conviver com os filhos, mas não é só isso. A gente precisa colocar na nossa cabeça, na nossa mente o seguinte: toda vez que acontece alguma coisa que a gente sente mal, que a gente fica indefeso, tudo aquilo que é umas coisas que está nos prejudicando, por exemplo, quantas pessoas precisam trabalhar e não pode, quantas pessoas ficando doentes, corre risco. Toda vez que isso acontece, nós temos que conversar com Deus e conversar com Ele e perguntar o que nós podemos tirar de proveito disso, o que nós vamos transformar em bênção esse problema, porque nós podemos transformá-lo em bênção. Eu quero crer que nós vamos voltar para a igreja muito mais crente do que somos. E nós também fazemos mais pessoas discípulos de Jesus, que esse é o nosso papel. No final, patrão empregado. Aqui nós terminamos, eu acho que está estourando ali o horário. Na lição 2, nós vamos estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essa é a aula de hoje. Eu fico aqui feliz pelos irmãos que assistiram essa aula. E vamos convidar as pessoas para que a gente possa participar das próximas aulas. Eu sei que é o que temos para o momento, mas Deus opera nesse momento também. Que a paz seja no coração de todos vocês, e depois eu vou fazer uma análise aqui desse vídeo, e de repente nós podemos colocar ele disponível para os irmãos verificar. Um abraço a todos, que a paz esteja no coração de todos vocês.